Um dado preocupante, segundo o Conselho Tutelar, o número de casos de abandono de incapaz aumenta no período de férias. Você sabia? O mais recente aconteceu esse fim de semana lá em Tatuí, onde uma mãe abandonou os filhos, um de 5, um de 7 e 8 anos, em casa, sozinhos, com pouca roupa e com pouca comida. E é sobre abandono de incapaz que a gente conversa hoje com o advogado Cristiano Denucci. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Afinal, o que é abandono? O que se configura abandono de incapaz, doutor? O abandono de incapaz se configura no momento em que o responsável pela criança, pelo menor, deixa ele incapaz de se defender de alguma situação que ocorra dentro da sua casa, pondo em risco a saúde, a integridade física e a segurança desse menor. Com qual idade uma criança pode ficar, um menor pode ficar sozinho em casa ou nunca pode acontecer isso? Eu penso que nunca, né? Na verdade, a lei diz o menor, né? Menor de idade. Eu entendo que menor de 18 anos e a partir de qualquer momento. A partir que essa pessoa não tem esse preparo, é claro que vai ser analisado caso a caso, mas não tem esse preparo, não tem essa disponibilidade, como no caso que ocorreu, colocou em risco e com certeza vai configurar aí o abandono. Quer dizer, menor de 18 anos, olha, a gente nem imagina, né, que é tudo isso. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, deixa lá seu filho de 15 anos que vai chegar da escola, enfim, não pode ficar sozinho, segundo a lei. Sim, o abandono de menor. Aí a incapacidade, ela vai gerar de acordo com o fato. Pode ser que um adolescente de 16 anos, ele tenha todas as características de se defender e ter a manutenção na casa. Então, isso não vai configurar esse delito. Pode configurar qualquer outra coisa, mas não um delito, né? Então, quando puserem em risco a integridade e esse menor tiver a falta de possibilidade de se defender ou de tomar alguma atitude. Então, vai causar o risco aí para a integridade física dele. Tá, agora, algumas situações, doutor. Por exemplo, a mãe está sozinha em casa, a criança está dormindo. Vamos supor aí uma criança de 4 anos, por exemplo. E ela precisa ir à farmácia, comprar um remédio, ou até a padaria mesmo, próxima. Ela não quer acordar a criança. Ela vai até lá e volta rapidamente. Isso é abandono de incapaz? Então, vai ser caso a caso. Em tese, sim. Tá? Por quê? Porque deixou em risco a criança. Em tese, sim. Um menor delito, porém, configurado. Eu acho que não configuraria, por exemplo, deixar a criança para ir buscar uma pizza na portaria do prédio, ou deixar o carro ligado na chuva e para abrir o portão. Mas quando sai do seu poder ali de defender, talvez, de cuido, aí eu acho que configura o abandono. É claro que muitas vezes esses casos que nós vemos são casos mais esdrúxulos. As pessoas deixam em casa mesmo e saem para fazer determinadas funções. Não são funções rápidas. E rápido que eu digo é 1 minuto, 30 segundos, alguma situação bem curta. Então, aí configura realmente o abandono, porque as pessoas deixam por horas, às vezes por dia inteiro, né? Às vezes a criança fica até sem comida. Um outro exemplo, doutora, a mãe deixar a criança ela precisa fazer alguma coisa, para um outro menor cuidar, também não pode? Não pode. Por quê? Vai configurar. Se esse menor não tiver esse poder de cuidar, não tiver esse cuidado necessário, também vai configurar o abandono de todos, né? Desse menor que ela deixou e dos outros também. E qual que é a punição? Ou depende, ou cada caso vai ser analisado? A punição criminal tem uma consequência, que vai responder por um crime de abandono, pena de 1 a 3 anos, de 6 meses a 3 anos, o processo criminal. E ela, consecutivamente, ela pode ou responder no juizado da infância e juventude ou na esfera civil, na parte de família e sucessões, pela perda do poder familiar. Então, ela vai perder a guarda dessas crianças. Tá certo. Todo cuidado é pouco com as nossas crianças. Obrigada, viu? De nada.